Todo dia, nós convivemos diariamente com nossos carros e celulares. E é quase impossível viver sem eles nos dias de hoje. Os carros são responsáveis por nos levar mais rápido a lugares distantes e os celulares fazem parte quase que dos nossos próprios corpos. Mas existe um elemento que compartilha seu uso tanto com os carros como os eletrônicos que usamos. Hoje eu vou te contar o que é o paládio e o porquê ele é crucial para carros e eletrônicos. Hoje vamos falar sobre um metal que você provavelmente nunca viu, mas que está presente em praticamente todos os carros modernos e em diversos eletrônicos que você usa no dia a dia. Você já parou para pensar no que faz um carro conseguir reduzir a poluição que ele produz? Ou como é possível que um pequeno componente eletrônico consiga transmitir sinais elétricos de forma tão eficiente? Bem, a resposta para essas perguntas está em um metal nobre chamado paládio. E hoje vamos entender o que é esse material tão especial e por que ele é absolutamente fundamental para a tecnologia moderna. Bem, o paládio é um elemento químico identificado pelo símbolo Pd na tabela periódica, com o número atômico 46. Ele pertence a um grupo especial de metais, conhecidos como metais do grupo da platina, que são considerados metais nobres. Mas o que exatamente significa ser um metal nobre? Bem, os metais nobres são aqueles que possuem uma resistência extraordinária à corrosão e à oxidação, o que significa que eles não enferrujam ou se degradam facilmente quando expostos ao ar ou à umidade. O paládio apresenta uma coloração branco-prateada e é um dos metais mais versáteis que conhecemos. Mas você sabe por que ele é tão especial comparado com outros metais? A resposta está em uma propriedade química extraordinária do paládio: sua capacidade de atuar como catalisador. Um catalisador é uma substância que acelera uma reação química sem ser consumido no processo. Imagine que você tem dois compostos químicos que precisam se transformar em um terceiro composto. Mas essa transformação é muito lenta ou difícil de acontecer naturalmente. É aí que o paládio entra em ação. Quando o paládio está presente, ele consegue facilitar essa reação, fazendo com que ela aconteça muito mais rapidamente e de forma mais eficiente. Mas como exatamente o paládio consegue fazer isso? A propriedade catalítica do paládio funciona porque ele consegue absorver gases e moléculas em sua superfície, criando um ambiente perfeito para que reações químicas ocorram. Essa capacidade é tão eficaz que o paládio, finamente dividido, é considerado um dos melhores catalisadores para reações de hidrogenação e deidrogenação. Mas o que é isso? Na hidrogenação, átomos de hidrogênio são adicionados a uma molécula, geralmente transformando compostos insaturados, aqueles que possuem ligações duplas ou triplas, entre átomos de carbono em compostos saturados, aqueles que possuem apenas ligações simples. Um exemplo prático que você conhece bem é a transformação do óleo vegetal em margarina. O óleo líquido passa por um processo de hidrogenação, onde átomos de hidrogênio são adicionados às suas moléculas, tornando-o sólido ou semissólido à temperatura ambiente. Já a deidrogenação é o processo inverso, onde átomos de hidrogênio são removidos de moléculas, criando ligações duplas ou triplas e transformando compostos saturados em insaturados. Esses processos são extremamente importantes na indústria química e na produção de diversos materiais, desde combustíveis até plásticos e produtos farmacêuticos. Mas qual é a aplicação mais importante dessa propriedade no mundo real? Bem, a resposta está nos conversores catalíticos dos automóveis. E é aí que o paládio se torna absolutamente crucial para a vida moderna. Quando você dirige um carro com motor de combustão interna, o combustível queima dentro do motor, gerando energia para movimentar o veículo. Porém, essa combustão não é perfeita. E, como resultado, o motor libera gases poluentes como monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados. Esses gases são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Mas como é possível reduzir essa poluição? É aí que entra o conversor catalítico,
um dispositivo instalado no sistema de escape do carro que contém paládio como um dos seus componentes principais. Quando os gases quentes do escape passam pelo conversor catalítico, o paládio atua como catalisador, transformando o monóxido de carbono em dióxido de carbono e os hidrocarbonetos em água e dióxido de carbono. Agora você consegue imaginar o impacto ambiental que isso representa? Sem o paládio, os carros modernos não conseguiriam reduzir a poluição de forma tão eficaz. Mas a importância do paládio não se limita apenas aos automóveis. Ele também é absolutamente essencial na indústria eletrônica. E você sabe por quê? Os eletrônicos funcionam através de sinais elétricos que precisam passar de um componente para o outro através de contatos elétricos. Esses contatos precisam ser extremamente confiáveis e não podem sofrer corrosão, pois qualquer degradação comprometeria o funcionamento do dispositivo. E é aí que o paládio brilha. Ele é usado na fabricação de contatos elétricos em diversos componentes eletrônicos, desde smartphones até computadores e equipamentos industriais. A resistência do paládio à corrosão garante que esses contatos funcionem perfeitamente por muitos anos, sem perder sua capacidade de transmitir sinais elétricos. Além disso, o paládio também é utilizado em capacitores, que são componentes fundamentais em praticamente todos os circuitos eletrônicos modernos. Os capacitores armazenam carga elétrica e a liberam quando necessário, e o paládio é usado em suas estruturas para garantir uma performance estável e duradoura. Mas existe outra aplicação do paládio que é igualmente importante: a purificação de gases. O paládio é extremamente eficaz na purificação de gás hidrogênio, removendo impurezas e garantindo que o gás esteja puro o suficiente para ser utilizado em processos industriais e em tecnologias de energia limpa, como as células de combustível. Agora você pode estar se perguntando: se o paládio é tão importante e tão versátil, ele deve ser muito abundante na natureza, certo? Bem, a resposta é não. O paládio é um metal raro, encontrado em quantidades limitadas na crosta terrestre. As maiores reservas de paládio do mundo estão concentradas em apenas alguns países, sendo que a Rússia, Canadá, África do Sul e os Estados Unidos são os responsáveis pela maior parte da produção global. A Rússia é particularmente importante nesse cenário, pois possui as maiores reservas conhecidas de paládio, extraindo o metal principalmente como subproduto da mineração de níquel. E assim, ele não é encontrado na sua forma pura na natureza, mas sim em minérios específicos, e sua extração é um processo complexo e bem caro. Esses depósitos são formados através de processos geológicos complexos, que levam milhões de anos, e a extração do paládio envolve técnicas sofisticadas de mineração e processamento químico para separar o metal dos minérios. Devido à concentração geográfica dessas reservas em poucos países, o paládio se torna não apenas um recurso economicamente valioso, mas também um material estratégico cuja disponibilidade pode influenciar decisões políticas e econômicas globais, especialmente considerando sua importância crítica para a indústria automotiva e eletrônica mundial. A sua opinião é importante para a gente. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros conteúdos aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado aqui em nossos vídeos. Se você está a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica, acesse o QR Code ou o link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. Agora, você já tinha ideia de que um metal tão importante e tão versátil estava presente em seu carro e em seus eletrônicos? Já imaginou o impacto que a falta de paládio teria na tecnologia moderna e na qualidade do ar que respiramos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. Quer contribuir com a gente? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.